Bom dia. Ele cuida de você. Nunca se esqueça disso. Ele está cuidando de você. Graça e paz, povo do Avivamento. Mais uma live semanal aqui para refletirmos um pouco a respeito das promessas da palavra do nosso Senhor e do nosso Salvador. Estou aqui num ambiente diferente, vocês devem estar notando, porque estou aqui no gabinete da igreja. E hoje a live sairá por aqui, né? Quero já dando aqui as boas-vindas a todos que já estão nesta manhã aí, despertados, estão, quem sabe, indo para o trabalho, alguns fazendo café, alguns passando café, né? Imagina aquele cheirinho de café, gostosinho de manhã, que beleza maravilhosa. Bom dia, Sandra querida, bom dia. Bom dia para todos que estão chegando aqui, bom dia, Fran. Uma semana poderosa, depois de uma apresentação linda, né, de Tabernáculos ontem. O teatro foi impactante, que coisa linda e maravilhosa foi a apresentação do teatro ontem. Tocando a vida, tocando as pessoas, as famílias. Uma mensagem muito forte a respeito da família, e isso é importante, né, a gente ser ministrado, porque a família realmente é uma ideia divina. A família é a ideia de Deus e Deus ama a sua família. E o tema dessa live hoje é Ele cuida de você. Ele cuida de você. Nunca se esqueça disso, que Deus está cuidando de todas as coisas da sua vida, da sua casa, do seu coração, da sua família. Deus está cuidando de tudo. Eu quero já iniciar com uma breve oração. Enquanto eu faço isso, eu gostaria até que você pudesse convidar mais pessoas, pegar seu aviãozinho aí e compartilhasse no grupo, dizendo, a live começou, assiste aí, né, e tal. Vai ter um jovem pastor do outro lado lá, vai ouvir um pouquinho aí a respeito da palavra de Deus, com certeza vai edificar o seu coração, porque a palavra de Deus é uma semente que ela vai e não volta vazia, né? Então eu já quero, nesse momento, fazer essa oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença gloriosa e pedimos, Espírito Santo, Tu és bem-vindo sobre este lugar, Tu és bem-vindo ao lar de todos que estão aqui me ouvindo, Tu és bem-vindo, a Tua presença é bem-vinda, Senhor, sobre essas vidas que aqui estão, Pai. Nós consagramos este momento, colocamos diante do Senhor, entregamos em Tuas mãos, crendo e sabendo que o Senhor fará o sobrenatural acontecer, e a Tua palavra trará vida, trará força, trará edificação, a mente, aos corações, as emoções de todos que estão aqui me ouvindo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos lá, dá um bom dia e um amém aí para a gente saber quem é que está conosco hoje. Eu não sei como é que tá essa internet, espero que a internet esteja bem. Se por acaso estiver falhando, vocês escrevem aí, tá bom, querido? Porque eu estou aqui no escritório da igreja, eu não sei como é que essa internet foi conectada. Inclusive eu cheguei, já liguei, porque eu deixei meu filho na escola e hoje de manhã tem um pouco de trânsito nessa Raposo Tavares, então deu uma truncadinha, mas estou aqui. Deu tempo de começar bem no horário, bem certinho. Espero que esteja tudo alinhadinho, porque nosso Deus é um Deus perfeito, um Deus que alinha todas as coisas, nos céus e na terra. Amém? Graça e paz, Marília, graça e paz, Josafá, querido, graça e paz, nosso querido Costa, bom dia. Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Eu quero já aqui ler o texto desta manhã, o tema desta live, mais uma live semanal, e o tema dessa live é Ele cuida de você. Amém? Bom dia, Anderson, bom dia, querido. Deus abençoe muito sua vida. Ele cuida de você. Nessa live, nesta manhã, o texto dessa live está em 1 Pedro,
capítulo de número 5, versículo de número 7. 1 Pedro 5, 7. Amém? E 1 Pedro 5, 7. E o tema, ele cuida de você. Estou sentindo falta da Amandinha aqui. A Amandinha era a primeira que, quando eu falava, ela já clicava lá e colocava o texto do versículo aí no chat. Cadê a Amandinha? Amandinha, será que a Amandinha não pôde estar conosco hoje, nessa manhã? Oh, meu Deus do céu, depois eu vou mandar um abraço para ela, né? Mandar uma mensaginha para ela, saber se está tudo bem. Ele cuida de vós, ele cuida de você. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Obrigado, Fran, obrigado, Alex, por colocar aí. E o texto diz assim, quero ler aqui para vocês, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então ele cuida de vós, ele tem cuidado de você. Mas continua, esse texto eu quero ler mais 2 versículos, além do 7, mais 2. Diz assim, voltando no 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí Pedro continua dizendo, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão, bramando e buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Oh, glória a Deus, palavra poderosa nisso, né? E o versículo 6 diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Pedro estava dando uma instrução para os irmãos, para a nossa vida, dizendo o seguinte, nós precisamos estar debaixo da poderosa mão de Deus, nos humilhando em amor, em sinceridade, reconhecendo ali que Deus está no governo de tudo. E aí lançando sobre ele, como diz aqui o texto, o versículo 7, lançando sobre ele o quê? A ansiedade. Toda a vossa ansiedade. Lançando sobre ele tudo aquilo que ainda há de vir. Quem sabe seus problemas, suas dificuldades. A ansiedade causa tanto dano na emoção do ser humano. E Deus está dizendo para você, lance sobre ele. Pedro está nos dizendo, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de você. Ele cuida de você. Coloque assim no chat aí, Deus cuida de mim. E essa é uma verdade. Vamos declarar essa verdade. Deus cuida de mim. Ele tem cuidado da sua vida, ele tem cuidado da sua casa, ele tem cuidado da sua família. E Pedro nos instrui dizendo, olha, lance sobre ele a vossa ansiedade, porque a sua ansiedade não é peso para Deus. Porque Deus está no controle de tudo, isso mesmo. Olha aí, Vilma, Anderson, Rose, todo mundo escrevendo aí, Ricardo, Deus cuida de mim. Essa é uma verdade que tem que ser impressa no seu coração, na sua mente, para que você não se esqueça que essa verdade, ela tem que estar assim, pulsando no seu pensamento. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, querido. Deus cuida de você, Andréia. Deus cuida da sua vida, Rodrigo. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando da sua esposa, da sua filha, do seu filho. Deus está cuidando das suas finanças. Deus cuida de você. Então a palavra de Deus diz nessa manhã, lance sobre ele a vossa ansiedade. Porque a nossa ansiedade não é peso para Deus. O que é ansiedade? O que é ansiedade? É o excesso do futuro. É quando a mente ela fica pensando, sofrendo por coisas que ainda não aconteceram. Ainda não aconteceram. Tudo está no controle de Deus, nada foge das mãos do Eterno. Por isso Pedro já diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Estejam debaixo da... E quando diz humilhai-vos, é reconhecer que Deus está no governo de tudo, que Deus está no governo da sua vida, que Deus está no governo da sua casa. Quem está me entendendo, diga amém nesta manhã. Se você está me entendendo, diga amém. Diga um aleluia. Escreva qualquer coisa nesse chat aí, se você está recebendo essa palavra. Porque o cuidado de Deus, escute uma coisa importante que eu vou dizer para você aqui. O cuidado de Deus com você
não é algo eventual. Ah, aconteceu ali, Deus estava lá e cuidou. Ah, graças a Deus, nesse momento aqui, Deus me ajudou. Mas uma coisa eventual? Não. Cuidar de Deus com você não é algo eventual. O cuidado de Deus com você é constante. Dia e noite, em todo tempo. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo e Ele cuida de você. Em todo tempo Deus está cuidando de você. Deus está com você em todo momento, agindo em seu favor, te guardando, te protegendo, te livrando. Nunca venhamos nos esquecer disso. Dona Severina, minha querida conterrânea, Deus é contigo. Deus está cuidando da sua vida também, né? E o cuidado de Deus é constante em nosso lar, em nossa casa. Ele se importa com você, ele se importa com cada detalhe da sua vida. Não tem nada que, por mais simples que seja com você, que Deus não se importa. Deus se importa sim. Deus se importa com você, Deus se importa com a sua família. Deus se importa com os seus pensamentos. Deus está se importando. Às vezes você está sofrendo da ansiedade de uma coisa que você pode pensar, mas essa coisa é tão simples, por que incomodar Deus com isso, tão tranquilo? Não, Deus se importa com isso, porque Deus é seu Pai. Ele se importa com cada detalhe da sua vida, cada situação, cada emoção que há no seu coração, cada sentimento que há na sua alma. Deus se importa, querido. Então, a ansiedade, escute bem uma coisa que eu preciso dizer para você. A ansiedade não muda o futuro. Não muda o futuro. Se você ficar ansioso, você não vai mudar o amanhã. O fato de você estar ansioso hoje não muda o amanhã. Mas há algo que muda. A sua entrega. A sua entrega vai mudar agora, o presente. Então você precisa entregar isso na mão de Deus e permitir que Deus governe todas as coisas. Olha, assim diz o Senhor para você nesta manhã. Ele cuida de você muito mais do que você imagina. Eu vou repetir para você entender bem. Assim diz o Senhor para você nesta manhã. Ele cuida de você muito mais do que você imagina. Cada lágrima que você já derramou, Deus recolhe. Cada oração que você faz, Deus está ouvindo. Não se esqueça disso. Então, querido, entregue suas preocupações. Coloque isso diante do Senhor e você verá o cuidado de Deus se manifestar na sua vida. Quem recebe essa palavra? Diga amém. Coloca a mãozinha aí. Manifeste. Se manifeste agora diante dessa palavra, porque Deus está guardando você. Deus está guardando a sua casa. Ele cuida de você. Isso mesmo, essa declaração que você fez. Ele cuida de mim. Isso, Deus cuida de você. E não é algo eventual. É constante. Em todo tempo. Em todo momento. Deus está com você, te salvando, te livrando, te libertando e entregando o melhor dele para a sua vida. Então, querido, eu quero que você pratique isso. Nós precisamos praticar isso. Nós precisamos, de fato, entregar as nossas preocupações a Deus em oração todos os dias. Quem é que não tem preocupações nesta vida? Quem é que pode dizer, eu não me preocupo com nada? Não se engane. Há muitas preocupações em nossa vida, no nosso dia a dia, com a família, com as finanças, com a nossa própria emoção, com os nossos próprios sentimentos. Situações que acontecem que nós não estávamos esperando que acontecessem e acontecem. Muitas vezes nós até podemos pensar, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Querido, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, diz o Senhor. Tem de bom ânimo, porque Jesus venceu e você também irá vencer. Então, querido, entregue, vamos praticar e colocar as nossas preocupações em oração todos os dias, diante de Deus, apresentando isso diante do Senhor. Olha, eu quero propor algo para você aqui. Você pode fazer essa semana uma carta para Deus. É isso mesmo. Você vai escrever uma carta para Deus.
E nessa carta você vai colocar ali todas as causas que te trazem ansiedade. Você vai dizer para ele o que está provocando ansiedade, o desconforto na sua emoção. E nessa carta você vai entregar isso para ele. Você vai colocar tudo lá e vai dizer: Senhor, eu quero entregar isso ao Senhor. E você vai agir isso em fé. E depois de escrever toda essa carta, você vai orar a Deus, ler essa carta para ele, orar ao Senhor e entregar isso em fé diante de Deus. Querido, eu tenho certeza que você receberá a presença gloriosa do Espírito Santo, porque Deus não rejeita a oração. Deus não rejeita a oração. Deus não rejeita a oração. E se você assim o fizer, Ele irá e se apresentará a você. Você vai sentir a gloriosa presença do Espírito Santo. Deus vai tocar no seu coração e Ele vai tomar tudo isso que você tem entregue para Ele. E Ele te levará a águas tranquilas, a pastos verdejantes, ou seja, a lugares de tranquilidade. Porque aí, não que os problemas sumirão, mas Deus estará com você. E quando Deus está conosco, nós estamos seguros, porque Deus é o nosso porto seguro. Amém? Então, querido, confie nele, confie em Deus, em cada detalhe, né? Mesmo que você não perceba que Deus está cuidando de você nesses mínimos detalhes. Mas Deus está guardando a sua vida. Deus está cuidando de você em cada momento, em cada detalhe. Então confie, coloque o seu coração em Jesus. Permita isso, porque muitas vezes nós temos Cristo, nós sabemos, nós queremos em Deus, mas às vezes ficamos sofrendo com as nossas ansiedades, sem ter a real dimensão de que Deus está presente e de que Deus está aí. Então para que sofrer? Para que tanta agitação? Dê descanso para sua alma, querido. Confie em Deus. Permita que Ele possa agir em seu favor. Você nunca foi esquecido por Deus. Escute. Você nunca foi esquecido por Deus. Nunca. Deus está com você. Tema desta live: Ele cuida de você. Deus está cuidando de você, querido. Você nunca foi esquecido por Deus. Nunca. Deus nunca se esqueceu de você. Desde o dia que você nasceu, que quando Ele te deu fôlego de vida e te fez alma vivente, Deus olha você, Deus cuida de você, Deus está com você. Você pode pensar assim: se Deus está comigo, por que eu passei tantas situações ruins? Porque nós vivemos num mundo ruim, num mundo que está separado de Deus, um mundo que está no pecado. Mas não quer dizer que Deus esqueceu de você. E também há situações na vida que nós passamos e são difíceis por causa das nossas decisões. E eu já falei isso em lives anteriores, né? As nossas decisões muitas vezes causam resultados e nós vamos colher o fruto dos nossos resultados, daquelas nossas decisões. Mas eu quero que você entenda uma coisa: mesmo quando as suas decisões são erradas, Deus não te abandona. Ele cuida de você. Ele está com você. Novamente, escreva aí, vamos tornar isso uma verdade em nossos corações. Escreve aí: Deus cuida de mim. Mais uma vez, eu quero ver vocês que estão aí. Eu sei que bastante gente entrou depois. Eu gostaria que você escrevesse isso. Escreve isso, porque você não está só digitando na tela do seu celular, você está digitando isso no seu coração. Você está digitando isso nas tábuas do seu coração. Isso vai ficar gravado na sua memória. A sua memória, um fenômeno chamado RAM, registro automático da memória. Isso vai ser registrado em você. E você vai saber que Deus cuida de você. Escreve aí: Deus cuida de mim. Isso mesmo, quero ver vocês escrevendo. Deus cuida de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou vendo aí as pessoas escrevendo. Isso mesmo. Escreve aí: Deus cuida de mim. E essa é uma verdade. Deus está cuidando de você. Querido, eu sinto da parte de Deus que Deus está falando com você agora. De uma forma especial, não genérica. Tem gente sentindo a presença de Deus agora de uma forma muito peculiar. Eu posso perceber que você está até com o seu coração acelerado. Os seus batimentos cardíacos estão acelerados, porque você está ouvindo Deus falar com você. Você está ouvindo Deus falar ao seu coração nesta manhã.
porque Ele preparou esta manhã para dizer que Ele cuida de você, que você não está sozinho. Você não está sozinho. Ele está ao seu lado em todo o tempo. Ele está ali, porque a sua vida está nas mãos de um Deus que é Pai. E Ele é um Pai amoroso. E Ele te ama. E nada foge do controle dEle. Ele ama a sua vida, Ele ama a sua casa. Ele ama cuidar de você. Deus é o teu Pai, querido. Ó, esse Deus é o teu Pai, ainda vai dar até mais uma live, hein? Ele ama você, querido. Ele cuida de você. Todas as coisas estão no controle de Deus. Você está sentindo a presença de Deus aí, querido? Eu tenho certeza que Deus está se manifestando de uma forma especial agora, nesta manhã. Eu sinto isso, sinto no meu espírito o agir diferente de Deus agora. Um cuidado de Deus sobrenatural com você agora. Aí, na sua emoção, no seu sentimento, na sua alma. Tantas coisas que te perturbam, tantas coisas que te roubam o sono, não tem feito você dormir direito, você tem perdido o sono durante a noite, acordado e não conseguindo dormir mais porque você é consumido pelos seus pensamentos, pelo dia da manhã, por ansiedade, por tantos desafios que há diante de você, mas Deus preparou esta manhã para estar com você e dizer que Ele está cuidando de você. Ele está me usando essa manhã para dizer que Ele está cuidando de você, Ele cuida de você. Não se preocupe, querido. A ansiedade não tem poder sobre aquele que descansa no cuidado do Senhor. Então, descanse no cuidado de Deus. Descanse em Deus. Confie em Deus. Lance tudo diante do Senhor. E se você descansar em Deus, a ansiedade não terá mais poder sobre a sua vida. Você não ficará mais com a sua alma perturbada. Você não será mais consumido por esses pensamentos, porque você saberá que Deus está cuidando de você. Ele cuida de você, de tudo, tudo que é seu. Ele está cuidando em cada detalhe, em cada circunstância, cada momento, cada pensamento, cada emoção. Deus está contigo. Deus é contigo, querido, nessa manhã, em nome de Jesus. Então, tarefa de casa dada para vocês nesta manhã. Se você pode fazer isso hoje, faça logo. Não deixe para depois. Às vezes nós somos ansiosos para tantas coisas e deixamos outras importantes para depois. Não. Faça já. Se você está ali com uma ansiedade muito, muito terrível, se você está sofrendo por causa de coisas do futuro, você vai sentar e vai fazer essa carta para Deus. Escreva essa carta para Deus. Coloque lá todas as causas que têm gerado em você essa ansiedade. E você vai escrever essa carta dizendo: Pai, eu estou escrevendo tudo isso porque eu preciso entregar isso ao Senhor, confiando em fé. E eu entrego isso ao Senhor, o meu Deus, que é meu Pai. Porque eu vou e tenho certeza que o Senhor está cuidando de mim. E você vai orar e entregar isso diante do Senhor. Combinado? Combinadíssimo? Tenho certeza que essa atitude sua vai mudar você nessa semana. Você vai se sentir melhor. Haverá um mover de Deus sobre a sua vida. Haverá um governo do Espírito Santo sobre os seus sentimentos e sobre a sua casa. Porque Deus te ama. Novamente, já estamos indo para o final, mas eu quero novamente ler o texto da palavra de Deus. Olha o que diz esse texto. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, para que no tempo certo você seja exaltado. E aí Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ó, sede sóbrios, não fiquem perturbados, sede sóbrios, vigiai, nós temos que estar atentos em vigilância. Pedro está dizendo, Deus está dizendo através da sua palavra, porque o diabo, isso mesmo, o demônio, o vosso adversário, ele anda ao derredor,
bramando ali como um leão, buscando a quem ele possa tragar. O diabo anda ao seu derredor, mas eu quero te dar uma boa notícia. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos dele para estarem ao seu redor. Então, ao redor de você está os anjos. Ao derredor pode estar o seu adversário, mas ele não te achará e não te encontrará, porque você vai descansar no Senhor e nada será aberto, brecha nenhuma será aberta para que o vosso adversário possa buscar você, possa encontrar você, possa te achar. Não te achará, porque você estará guardado debaixo da potente e poderosa mão de Deus, porque Deus te ama. Amém? Glória a Deus, querido. Eu quero orar com você agora. Eu quero primeiro dizer que essa é a reflexão desta manhã, que quero também te encorajar aqui agora a compartilhar esse texto com alguém que precisa. Quem sabe você sabe uma pessoa que está com muita aflição, com muita dificuldade, com muito transtorno. Quem sabe ela precisa ouvir essa mensagem. Essa mensagem vai chegar ao coração dessa pessoa, ela será tocada, porque eu senti de Deus que essa manhã foi diferente. O Espírito Santo de Deus está agindo, está ungindo cada palavra que está sendo liberada aqui agora, de uma forma sobrenatural. E agora eu quero orar com você. Se você pode repetir essa oração comigo, eu não sei onde você está, se você está na sua casa ainda, ou no escritório onde você trabalha, no local do seu trabalho. Se você consegue repetir em voz alta, por favor. Se não, em pensamento. Mas ore comigo, repita essa oração, e depois de você repetir essa oração, eu vou orar por você. Amém? Não se esqueça, compartilhe essa mensagem com alguém, tá bom? Oremos ao Senhor. Repita comigo, diga assim: Pai, repita comigo, diga: Pai, eu entrego a Ti todas as minhas ansiedades. Novamente. Pai, eu entrego a Ti todas as minhas ansiedades. Sei que Tu cuida da minha vida e cuida em cada detalhe. Nessa manhã, eu lhe peço, me dê descanso e me faça confiar mais no teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Agora eu quero orar por você, querido. Quero abençoar a sua semana, para que você tenha uma semana poderosa na presença de Deus. E mais uma vez, compartilhe com alguém que precisa essa mensagem. Amém? Pai, em nome de Jesus eu estendo as minhas mãos e eu declaro o teu poder, a tua graça e a tua unção sobre essas vidas, sobre essa casa. Que essas pessoas sejam agora tocadas pelo Senhor. Que o Espírito do Senhor alcance este coração, essa família, essa vida. Tudo esteja no governo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa, eu abençoo essa família, eu abençoo essa semana, Senhor. Todas as áreas, as emocionais, espirituais, materiais, os sonhos, as visões, as suas promessas, todas se cumpram na vida dos teus filhos. Eu os abençoo agora com a graça do Senhor. Que todos eles estejam debaixo da tua potente mão, Senhor Deus. E que nada, nenhuma ansiedade, nenhum sentimento perturbador possa roubar a paz que só o Senhor pode nos dar. Por isso eu abençoo e declaro teu poder, tua graça, o Espírito do Senhor agindo em cada coração, para que eles vivam de uma forma sobrenatural todas as suas promessas. Em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, todos esses que me ouvem e estão recebendo essa palavra, porque o Senhor está cuidando de cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Querido, escute, Ele cuida de você. Nunca se esqueça disso, tá bom? Um beijo, graça e paz. Divulgue essa mensagem, compartilhe com um amigo, com família, porque eu tenho certeza que Deus falará ao coração de muitos. Ó, beijo no coração,
Amo vocês. Deus abençoe. Nos vemos na próxima live e que você seja enriquecido pelo amor e pela graça do nosso Deus que vive e que reina hoje e sempre. Amém? Beijo no coração. Shalom, graça e paz do Senhor Jesus.